Olá, amigos da TV Araguaia. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Saúde é Tudo. E hoje o assunto é Setembro Amarelo. É uma campanha de conscientização aí, de prevenção ao suicídio. E falando sobre esse assunto conosco, o doutor Adelman Soares Azevedo Filho, que é médico psiquiatra, especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. E também diretor da clínica IGEA, um Instituto de Psiquiatria na cidade de Goiânia, Goiás. E voltamos agora então para o segundo bloco, fazendo novamente a pergunta que eu fiz no primeiro, que infelizmente tivemos que entrar para o intervalo. Então, doutor, de que forma podemos agir para cuidar de nossa saúde mental, para não cultivarmos esses sintomas, né? Bom, da mesma forma que em todas as outras doenças, só que de uma forma mais, às vezes, subjetiva, a depressão e outras doenças psiquiátricas vão se manifestando lentamente na mente do indivíduo. Se a gente for pegar uma hipertensão arterial, uma pressão alta, o sedentarismo, obesidade, a alimentação com excesso de sal, tudo isso faz com que a pessoa fique mais predisposta a poder ter uma pressão alta, uma hipertensão arterial. E já tendo a doença, ou então para prevenir, ela precisa fazer exercício, melhorar a alimentação, diminuir o sal. A mesma coisa na depressão e nas outras doenças psiquiátricas que podem levar também a um pensamento de suicídio. Então, o que acontece? Se a gente for analisar, a doença psiquiátrica, a depressão, principalmente aí, que é a principal causa de suicídio, ela se manifesta por conta da intensidade do estresse, preocupação, tristeza. São coisas que a pessoa vai tendo no decorrer do seu dia a dia, só que quando isso está muito mais intenso e por um longo período, vários meses ou anos, isso faz com que o cérebro comece a produzir poucos neurotransmissores, que são substâncias importantes para que a pessoa esteja bem emocionalmente. Então, como é que ela vai lidando, como é que vai sendo o estresse que essa pessoa vai lidando no dia a dia? Sei lá, trabalhando demais, preocupado demais com coisas que às vezes não tem tanta importância, mas que ela vai engrenando demais, projetos e coisas que, sei lá, um trabalho extremamente excessivo, ganhou um pouco mais de dinheiro, mas isso trouxe tanto estresse, será que vale a pena? Então, nesse trilho que a pessoa vai caminhando, pouca atividade física, alimentação ruim, trabalho demais, pouca preocupação com a saúde emocional, com a saúde familiar, ou seja, o bem-estar da família em geral, a saúde social, a saúde espiritual. Ao longo do tempo, nessa caminhada, a pessoa cai num buraco, que é a doença, é a depressão, e que essa depressão pode levar ao suicídio. Então, beleza, a pessoa adoeceu, caiu num buraco. O que a gente faz? A pessoa vai se tratar. Às vezes vai precisar de medicamento, ir no psiquiatra, vai precisar de psicoterapia. Mas mais importante que isso é o depois. Depois que ela saiu daquele buraco, que ela melhorou, o que ela vai fazer? Como é que ela vai seguir? Porque se ela voltar para a mesma trilha, para a mesma estrada, sendo sujeita aos mesmos fatores de estresse, em breve ela vai cair no mesmo buraco novamente. Então é importante ela analisar o que ela precisa de fazer para melhorar o seu dia a dia, os seus hábitos, a qualidade de vida, para que ela consiga, depois de ter até vivenciado essa situação estressante de uma depressão, ou então antes mesmo de acontecer aquilo, melhorar como ser humano, como pessoa, além de melhorar o seu trajeto aqui nessa caminhada que a gente faz no nosso planetinha Terra. Certo. Doutora Adelman, uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar uma atitude suicida? Pode sim. Como eu falei, assim, às vezes eu lembro de quando eu estava na 8ª série do ensino fundamental, que hoje é o 9º ano, eu não sei se era a 8ª série ou se era no primeiro ano do 2º grau, colegial. Eu lembro que uma colega minha, muito gentil, esqueci o nome até, muito gentil, tinha terminado um relacionamento e suicidado. Terminado um namoro e suicidado. Então, é muito comum assim, isso nos adolescentes,
tomar uma medida mais drástica quando acontece uma coisa que chateia muito a pessoa. Então, uma coisa muito drástica pode fazer a pessoa ter uma medida mais imediata que ela não pensa para fazer. Só que isso é uma quantidade pequena dos casos de suicídio. A pessoa não estava nem deprimida nem nada, mas teve uma mudança drástica. Há outros casos, por exemplo, quando minha mãe faleceu, ela estava com câncer em 2017 e ela faleceu no final de 2018. Eu fiquei com um quadro depressivo quando ela estava doente, não foi quando ela faleceu, porque ela estava muito ruim, com câncer, o organismo ficando fraquinho, eu vendo ela sofrer, e eu pensando, sofrendo muito, e eu pensando assim, nossa, minha mãe formou 2 filhos médicos, marido médico, ele não vai conseguir salvar ela. Eu fui entrando nessa paranoia e entrei em processo de depressão, e cheguei a pensar assim, nossa, será que vale a pena continuar vivendo? Olha, mesmo eu sendo psiquiatra desde 2006. Então, a mudança brusca e às vezes trágica, como você perder alguém da família, também é um momento ali de atenção em que alguém pode fazer, começar a pensar nesse tipo de coisa, deixar de existir, deixar de viver. E assim, quando você começa a pensar, não mais eu que trabalho com hipnose. O que é hipnose? A hipnose nada mais é que a própria pessoa começar a pensar em determinado assunto e começar a sentir aquele assunto. Por exemplo, a gente assiste um filme lá de terror, fica com medo. Isso significa que a gente se hipnotizou com o filme. Então, se você começar a pensar, nossa, já está triste, já está mal. Começa a pensar, nossa, a vida está ruim demais, será que vale a pena ficar aqui? E a gente vai entrando nesse pensamento negativo, daqui a pouco a gente está pensando em suicídio. Que isso vai piorando cada vez mais e a gente está pensando em suicídio. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, no início, quando a gente perceber que a gente está sentindo as coisas de forma diferente que antes, a gente já procurar ajuda, dar uma sacudida para poder mudar. Até o que acontece é que muitas pessoas, na sua maioria, né, no caso, eles têm esse preconceito, né, doutor Adelman, de aceitar que ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Né? Então isso aí prejudica demais da conta. Né? Então, na hora que a pessoa perceber, se ela tiver a oportunidade de pedir ajuda, é o melhor que ela faz. Bom, doutor... Naim, as pessoas estão cada vez aceitando mais e levando isso de forma mais natural. Mas você não precisa de ir no psiquiatra só quando você está muito ruim, não. Você pode ir antes para pegar uma orientação. Né, sem ter crise. Sem ter nada. Já teve paciente, por exemplo, não é comum, porque geralmente a pessoa vem no nosso consultório depois de ter passado por vários médicos e está muito ruim. Mas já teve vários casos de eu falar assim, olha, você vai mudar isso aqui no seu estilo de vida, vai fazer atividade física dessa forma, alimentação assim, não precisa de remédio. E mesmo se precisar de remédio, a maioria dos tratamentos na psiquiatria, eles têm começo, meio e fim. Eles têm fim. Não, e é o seguinte, é como se fosse com uma outra especialidade, né, doutor? Por exemplo, nós procuramos, os homens, na sua maioria, procuram o urologista, né, para fazer uma prevenção da questão da próstata e tal, e outras coisas mais. E o psiquiatra também da mesma maneira, é uma questão preventiva, né, de evitar um problema futuro. Não é isso? Bom, doutor, nos casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio? É comum, a pessoa tentou suicídio, não conseguiu... Tentou e tentou de novo. Né? Tem. Até dá para responder até de uma forma interessante, que assim, a pessoa raramente, ela de cara, ela já se mata. Ela vai escalando, sabe? Ela vai sendo aos poucos. Vamos supor, ela primeiro pensou em suicídio. E antes, na cabeça dessa pessoa, vamos supor, ela é uma pessoa bem religiosa, que não quer fazer, nunca pensava em suicídio, que acha que, beleza, Deus é contra, por exemplo. Aí essa pessoa começou a pensar. Pensar em suicídio para essa pessoa religiosa já é um crime na cabeça dela. Com certeza. Mas ela já está um passo a mais de fazer uma coisa a mais. Então, muitas vezes ela faz assim, olha, eu vou tomar a carteira de dipirona, a cartelinha inteira de dipirona. O pensamento dela, mesmo que ela soubesse que não ia morrer, é um pensamento de suicídio.
Depois ela vai e toma outra cartelinha de outro medicamento que é mais perigoso que a dipirona. Aí ela vai e toma uma cartela de tarja preta e morre, por exemplo. E a pessoa, às vezes, a gente pensa, quem fala em suicídio, não faz. A pessoa vai lá e comete o suicídio. Não, tem muitas pessoas que ameaçam mesmo, mas mesmo as que ameaçam, se ela ameaçou, cada vez ela fica mais próxima. Então, se a pessoa está falando em suicídio, ou você já cometeu, ou já tentou de alguma forma, mesmo que seja uma forma simples, tem que ficar atento e levar no médico. Um exemplo, Naim, esse exemplo assim, foi muito traumático para mim, sabe? Foi com um paciente que ele era avô, um senhor de 80 e tantos anos, avô de um amigo meu. Inclusive de Anápolis. E aí esse amigo virou para mim e falou assim, Adelman, vamos lá em Anápolis ver meu avô, porque ele tentou cometer o suicídio. E ele está internado, está na UTI do hospital, está deprimido, os médicos lá pediram para a gente arrumar um psiquiatra. Você pode ir lá comigo para conversar com ele, ver o que precisa fazer, se tem algum remédio para dar para ele? Nós fomos. E no caminho, nós fomos juntos, de Goiânia para lá, ele foi me contando o que aconteceu. O vô estava bem deprimido, que já estava sozinho, vivendo praticamente sozinho, não tinha mais a companheira. E é muito comum no idoso essa solidão causar depressão e pensamento de suicídio. Aí o que aconteceu em determinado dia? O pessoal a família não percebeu que ele estava mais deprimido, mal. Aí, um dia, ele andando na rua, com aquela dificuldade de andar a bengalinha dele, passou um caminhão na rua e ele resolveu atravessar a rua, porque o objetivo dele era ser atropelado pelo caminhão. Só que na hora que ele atravessou a rua devagarzinho, o caminhoneiro viu e parou o caminhão. Deu tranquilamente tempo de parar. Na hora que parou o caminhão, o senhorzinho pegou e sentou e deitou bem deitou encostando ele deitado da minha mão, encostando na roda do caminhão. Ele deitou, tipo, passa por cima de mim. Como se fosse falando assim. Aí chamaram a família foi lá, brigou com o senhorzinho e tal. Mas não perceberam que ele precisava de ajuda. Mas aí chegou um outro dia desse, né, doutor? Tá na mas cara assim, que o que acontece? De ajuda, né? Pois é, Naim, mas assim, não dá nem para julgar a família, sabe? Por falta, talvez, de informação. Talvez pensaram que o senhorzinho estava fazendo birra, né? Porque assim, imagina, ele atravessando a rua e o caminhão lá do quarteirão de trás indo parando. E quando chega, ele deita. Pensa que tá dando piti, entre aspas, porque o pensamento vai... Voltando a ser criança, né? Tá falando suicídio, tá dando piti, é besteira. Vamos falar para se matar logo, que aí não vai acontecer isso. Passou alguns dias, o que ele fez? Ele pegou uma faca na casa dele, uma faca, e deu, não uma, 2 facadas no próprio peito. Ele se esfaqueou 2 vezes no peito. Aí eu cheguei lá no hospital, e fui conversar com o senhorzinho, e eu virei para ele, tava só eu e ele, assim, um do lado do outro. Aí eu falei assim, fulano, tá ruim, não tá? Ele falou, tá, doutor. Eu falei assim, tá doendo aqui, não tá? E fiz desse jeito, e ele entendeu que a dor que eu tava falando não era a dor da facada, é a dor que ele tava sentindo da tristeza, que parece que dói no coração. Aí ele falou assim, tá doendo demais, doutor, tira essa dor de mim. Aí eu passei um remedinho pra ele, eu acho que não sei se era sexta ou sábado, no dia seguinte ele faleceu, porque não conseguiu se recuperar da facada. Então assim, isso mostra o tanto que a gente tem que ficar atento. Porque o suicídio, ele tem que ser 100% evitado. E ele é possível de ser totalmente evitado. Tanto é que se uma pessoa, você pode perguntar para qualquer pessoa que já pensou em suicídio, já tentou, ou que está com depressão, às vezes ela pensou em fazer o suicídio, naquele esquema que eu falei assim, olha, tomou a decisão, e naquele momento que ela tomou a decisão, até dá uma melhorada e tal, mas nesse momento que ela tomou a decisão de cometer um suicídio, se acontecer alguma coisa que mude a ideia dela, ela vai mudar de ideia, mesmo que ela pense em fazer depois, se ela não tiver tratado. Então, às vezes a pessoa pensou em fazer o suicídio, planejou, vou fazer assim, assim, assado, vou sair daqui de casa, eu vou fazer.
Ó, no máximo daqui 30 minutos, quando todo mundo sair, eu já vou fazer. Aí ela recebe um telefone de um amigo e fala assim, fulano, deu uma saudade de você, eu te amo demais. Ela desiste. Naquela hora ela desiste. Ela sente alguma coisa que está puxando ela para um outro caminho que pode ter uma outra saída. Mas só que se ela não for tratada, ela vai corre o risco muito grande dela tentar de novo em um outro momento e talvez nesse outro momento ela não receba essa mesma ligação. Tá certo. Muitas vezes, quando... Naim, dá tempo de eu falar 30 segundos ou não? Eu vou te interpelar só um pouquinho, Adelman, porque nós temos que entrar aqui para o intervalo comercial. Mas no terceiro bloco você continua, tá bom? Tá. Então vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui 2 minutos.